Então, galera, eu tava andando no Twitter, né? Me deparei com esse postagem aqui do Menino Thomas, que é um. Eu gosto do canal do YouTube dele, né? Até recomendo. Se você não conhece, procurem lá. Eu achei esse manchete engraçado, né? Tipo, o cara se injetou com ouro na veia e morreu. Só que eu fui ver o nome Conor Murphy, eu vi a foto. Pô, eu conheço esse cara, eu conheço esse maluco. Eu lembrei que eu vi ele num vídeo muito tempo atrás do Turkeyton, né? O Turkeyton é um cara que, tipo, ele faz vídeos contando histórias sobre youtubers famosos e tal. Falando sobre, tipo, pessoas que meio que perderam a noção da vida e ficaram malucas no YouTube, na internet. Aí esse cara, o Conor Murphy, né? Ele é um completo maluco. Ele era um cara que ele era um youtuber de fitness, ele é um cara que mostrava só. O conteúdo dele se resumia a fazer live mostrando músculo para as pessoas na rua. E aí durante a pandemia ele ficou famoso porque ele fez isso online pelo Omegle, aquele site de conversar com pessoas aleatórias pela internet. Só que o Conor Murphy, depois que ele teve uma experiência com ayahuasca, né, que é uma droga, ele ficou completamente insano. Ele perdeu completamente com todas as noções da vida dele. Ele começou a tentar criar uma seita, ele começou a acreditar que ele era Deus, ele começou a fazer longos períodos de jejum, tipo, claramente passando mal, tendo problemas de saúde grave por causa disso. Aí depois ele começou a fazer coisas tipo, não, eu estou bebendo minha própria urina, estou comendo meu próprio esperma, porque assim eu vou ficar com a testosterona alta, ficar mais másculo. Porque ele viu em algum lugar da internet que essa parada existia e começou a tentar fazer também. E ele vai chegando num ponto de uma decadência tão grande que eu não consegui parar, eu não consegui mais assistir esse vídeo. Você pode ver aqui que o vídeo parou na metade, eu acho. Ó, 55 minutos de vídeo que eu vi. E o cara foi ficando insano. Tipo, ele já é um conteúdo que já não era de muito, uma pessoa muito normal, né? Já era uma pessoa um pouco que gosta de se mostrar demais pra internet, né? Aí rolou essa parada com ele que foi uma parada meio Monark, sabe? Tipo, o Monark ficou paranoico nos Estados Unidos, só que ele ficou paranoico por causa especificamente dessa experiência com a ayahuasca. Ele já tava nesse lance de querer buscar iluminação espiritual, querer ser uma pessoa mais evoluída. Só que ele começou a pirar de vez depois desse lance. Porque a ayahuasca ela é uma droga pesadíssima, né? Que muita gente não conhece essa droga, né? Mas ela é uma droga que os indígenas americanos tomam pra ter visões espirituais. Aí parece que, tipo, essa droga ela libera uma coisa chamada DMT na sua corrente sanguínea. O DMT é basicamente uma versão sintética de uma parada que você libera na sua mente quando você tá prestes a morrer. Então, basicamente, você tomar essa parada é como se você tivesse uma experiência de quase morte. Só que sem afetar fisicamente você, uma experiência de morte mental. Afeta a cabeça do cara. E muita gente toma essa parada e fala que não, eu tive visões, eu realmente vi coisas, fiquei inspirado, melhorei de vida. Só que uma galera toma essa parada e fica, tipo, pirado pra sempre. Nunca mais volta a ser normal, nunca mais consegue voltar a pensar claramente. Eu queria aproveitar esse vídeo pra falar também sobre o Monark, né, cara? Porque o Monark, ele tá pirado ultimamente. O pessoal tá falando, nossa, que ele tá esquizofrênico e tal. E eu queria dizer que, particularmente, eu acho que ele não tá esquizofrênico. Não tô fazendo igual o Arthur Petri lá que fala que ele é só mau caráter. Não, não tem a ver com mau caratismo, nada disso não. O lance dele é uma parada psicológica. Eu conheço uma pessoa que passou por uma experiência, entre aspas, semelhante, né? Não foi cancelada em rede nacional, né? Mas uma pessoa que passou por uma ameaça de morte, convivia com um vizinho que perseguia ele e tal. E essa pessoa quase levou uma facada e ela começou a ficar um pouco paranoica. Ela até hoje tem esse lance meio de paranoia, de tentar ver tudo uma conspiração sobre ela de vez em quando. Só que eu consigo perceber que essa pessoa não tá esquizofrênica, ela não tá maluca. Ela é uma pessoa normal, ela é uma pessoa que você conversa com ela, é uma pessoa que te trata bem, age normalmente. Só que ela passou por essa experiência de quase morte, né, de ser ameaçada de morte, que você puxar uma faca pra ela e tal. E isso fez ela ficar pirada, pensando o tempo todo que tem alguém atrás dela, pode ser a pessoa que tá perseguindo, a pessoa que tá perseguindo ela e tal. E tipo, muita gente fala que o Monark ele tá um pouco melhor agora que ele tá no Brasil. Muitos convidados falando isso pra ele, né? Que ele não tá tão ruim quanto ele tava lá nos Estados Unidos. Isso é uma parada que a esquizofrenia não vai causar. É uma parada que, tipo assim, você tá esquizofrênico, você não vai começar a melhorar se você socializar mais, parar de beber, começar a se alimentar melhor. Isso não vai te melhorar se você tiver esquizofrenia. Esquizofrenia é melhor que o medicamento. A pessoa com tá esquizofrênica não tem um quadro de melhora, ela não vai melhorar. É igual esse caso aqui do tal do Conor Murphy. O cara, ele era completamente pirado.
Ele não ia melhorar se ele começasse a socializar, porque ele socializava. Inclusive, socializar só piorava ele, como ele começou a se meter com gente às vezes mais maluca também, igual a ele era. Tipo, ele começou a fazer OnlyFans, cara. Ele começou a fazer OnlyFans com mulher. E do nada ele começou a fazer com homem também, porque ele começou a achar que bebendo esperma ele ia ficar mais másculo. E isso chegou no ponto em que aconteceu isso aí. Ele começou a pintar a casa dele de ouro. Ele começou a pensar, porra, eu tenho que injetar na minha veia, eu tenho que virar ouro. Isso aqui é um quadro de esquizofrenia real. Isso é uma pessoa que realmente decaiu, perdeu a noção da realidade. Se viu algum barulho aí, foi mal, aqui meu cachorro ele tá engasgado aqui. Que foi? Aí o que eu tô querendo dizer é que o Monark não tá completamente maluco. Ele tá com algum problema psicológico, não psiquiátrico. Ele não tá com uma doença mental tipo Alzheimer, esquizofrenia. E particularmente, como uma pessoa que conhece alguém que passou por algo semelhante, de se sentir ameaçado e tal, e ficar desse jeito por um tempo, eu sei que o lance do Monark, ele pode se melhorar, ele pode se curar, se ele tiver contato com as pessoas. O lance é as pessoas não abandonarem ele porque ele tá ficando doido. Esse é o lance. Se vocês começarem a abandonar o cara, aí sim ele vai pra casa do cara, ele vai despirocar de vez. E não adianta também ficar chegando pra ele e falar, ah, você tá maluco, cara, tem que ser internado e tal. Você falar que ele vai ser internado, que ele tem que ser internado, você vai deixar ele mais pirado, mais paranoico, achando cada vez mais que as pessoas querem realmente tirar ele da internet porque ele está falando verdades, não porque ele tá doido. Se vocês querem consertar o cara, se querem melhorar o cara, então vocês têm que fazer o que eu tô falando aqui, que é ajudar ele mantendo ele sociável. Honestamente, eu nem acho que, tipo, tirar o programa dele seria uma boa ideia agora, porque isso realmente pode piorar ele ainda mais, porque ele vai se isolar mais ainda. E esse cara, o Conor Murphy, né, o que injetou ouro na veia, ele é um caso clássico desse lance do Lux Maxi, né, que é essa parada dos caras que eles querem ficar tão perfeito, tão extraordinário, que eles acabam ficando pirados. Naquele experimento dos ratos do Universo 52, tem esse grupo de ratos que se chama Os Bonitos, né, que são os ratos que eles começam a se cuidar, ficar melhor de aparência, que é alguma coisa que o rato geralmente faz pra conquistar a fêmea. Só que eles fazem isso e não vão atrás das fêmeas. Eles não têm interesse em se reproduzir. Aquele Clavícula, né, que é um youtuber americano também, ele é um exemplo clássico disso. Ele usou tanto esteroide que ele ficou completamente infértil. Ele não consegue se reproduzir mais, nem que ele queira. A não ser que ele faça todo um tratamento especial pra conseguir fazer isso. Pra ficar bonito, pra ficar com uma aparência melhor, pra poder conquistar a mulher. Aí é o que eu digo, eles pegam aquela ideologia, tipo o que o Yuki Mishima tinha de buscar o aperfeiçoamento pessoal, melhoramento do físico, uma parada de perfeição, só que sem um sentido por trás. Enquanto o Yuki Mishima ele via isso como uma forma de completar o nacionalismo dele, completar toda a ideologia dele, transformando o corpo dele na obra de arte que precisava ser, esses caras eles fazem isso pura e simplesmente por aparência. É aquele negócio que eu falei aqui no canal, que é a diferença entre você querer ser algo e você querer parecer com algo. Esses caras eles querem parecer que são bons, parecer que são perfeitos, parecer que são bonitos. Você vê esse cara aqui, o Androgenic, né? O cara que tava comentando sobre o Conor Murphy. O Androgenic ele é um cara que ele é careca. Isso aqui é uma peruca. O cara tá usando uma peruca no cabelo dele pra poder disfarçar que ele é calvo. Isso não é algo que um homem normal vai fazer. Uma parada que, tipo assim, o homem não vai começar a usar uma peruca e um boné na rua e ficar segurando pra ninguém puxar a peruca dele com medo de as pessoas saberem que ele é careca. Cara, você é careca, você raspa a cabeça e assume, cara. Qual o problema disso? Eu tô ficando com umas entradas aqui, se eu começar a ficar demais, eu vou raspar a cabeça. Eu não vou comprar uma peruca, eu não vou ficar doido querendo que as pessoas pensem que eu tenho cabelo. É tipo o que eu falei naquele vídeo lá sobre não vote em mulher, que é um comportamento feminino querer agradar as pessoas, né? Querer fazer de tudo para demonstrar uma imagem que você está sendo mais agradável pro público maior. Cara, esse não é você, não tem que ser o que você não é. Só seja você mesmo. Não busque tentar agradar uma maioria, tentar se parecer uma coisa que você não é pra passar essa imagem de perfeição. Hoje eu tô aqui falando de um monte de vídeo diferente do passado que eu já comentei, né? Mas isso aqui se encaixa também perfeitamente no que eu falo do MBL. Os caras que eles querem parecer que eles são radicais quando eles não são. Os caras eles botam lá o Michel Temer pra ir discursar no palanque, o cara mais pró-sistema possível. Até pior do que chamar um Bolsonaro da vida pra discursar. E aí eles querem pagar de antissistema.
Se vocês fossem antissistema, esse cara nunca pisaria no negócio de vocês. É por isso que, de certa forma, eu me sinto até feliz que meus vídeos raramente chegam a 1000 visualizações, cara. Porque o público em geral, o pessoal que não foi feito pra assistir esse tipo de conteúdo, sabe? O pessoal que não é pra chegar nesse conteúdo neles, porque eles não têm essa mentalidade pra entender, eles não querem entender, eles não querem aceitar o que eu tô falando aqui. Eles não querem discutir civilizadamente comigo, falando sobre o que tá certo e o que tá errado nas minhas ideias. Eles são os caras que eles querem assumir que tudo que passa na mídia é verdadeiro e tal. Não querem discutir sobre se a democracia realmente é um sistema perfeito ou não. E por isso que eu me sinto feliz de não chegar a mais de 1000 visualizações constantemente, porque eu não quero esse público, eu não quero agradar esse público que vê o conteúdo e começa a querer que eu me encaixe dentro da bolha que eles querem que eu seja. A pessoa que, tipo, eu vou falar mal da igreja católica aqui, o cara vai chamar de herege. Eu vou falar contra a democracia aqui, os caras vão querer dizer que, eu tô sendo ditatorial, eu tô sendo o nazistinha e tal. Não é isso, cara, não é isso que eu tô querendo fazer aqui. Eu quero ficar longe dessa parada da seriedade de verdade, tipo, eu não quero parecer um programa com Fátima Bernardes, não quero ser uma parada completamente séria e focada só em falar sobre coisas acadêmicas e tal. Eu quero falar sobre besteira, eu quero falar sobre o cara que injetou ouro na veia, claro que eu quero. Mas eu também quero falar de forma séria sobre outras coisas. Eu acredito que eu acho que eu talvez nunca encontre um público grande o suficiente pra manter o canal financeiramente viável. Porque eu falo aqui, ao mesmo tempo que eu falo sobre o cara do Lux Maxim que quer injetar ouro na veia, faço piada sobre, tipo o que o menino Thomas tá fazendo aqui, falando do cara que injetou uma borboleta na veia também. Enquanto isso, eu falo sobre o Monarca, falando sobre toda a realidade da democracia brasileira, que ele não tá tão errado assim, falando sobre política, geopolítica mundial. Eu quero falar sobre essas duas coisas, eu quero ficar nesse meio termo entre a seriedade e a brincadeira. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca conseguiria se fosse um público grande. Não existe canais no YouTube grandes que são sérios e são cômicos e são divertidos de assistir e tal. É complicado você conseguir fazer um meio termo, porque o público que você busca, ele quer se adequar numa coisa só, ele quer ser ou um público muito sério, ou um público completamente descontraído que não quer que você fale sobre nada sério. A primeira vez que o Monark saiu do YouTube foi por causa disso, cara, porque ele queria falar de política e ele construiu uma fanbase que só fala de videogame. Como é que o cara que só fala de videogame fala sobre política? Eles não querem ouvir. O que eu quero construir é uma fanbase que faça os dois, que seja legal, divertida e ao mesmo tempo seja intelectual. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos, com outros youtubers, você encontra fácil. Até nicho de esquerda também, não só na de direita. Por exemplo, o Hassan Piker lá, o cara que é streamer maoísta e tal. Ele é um cara que faz vídeos cômicos, faz reações alegres e tal, mas ele também é um cara que fala sobre política. Por mais que eu não goste dele, por mais que eu faça 1 milhão de tweets xingando o cara, eu acho que o conteúdo dele é melhor do que 90% do conteúdo brasileiro. Ele se leva muito menos a sério do que um Ian Neves da vida, do que um Rafael Machado da vida. É muito mais admirável ele do que qualquer um desses caras. Por mais que ele tenha todos os problemas dele de ser claramente um grifter, um cara que ele tá lá só pra conseguir a grana das views e tal, que ele não acredita em nada do que ele fala, ainda assim o conteúdo dele é mais ele do que esses conteúdos brasileiros, tipo, falei aqui do Ian Neves. O cara, ele claramente é uma tentativa de copy-paste desses RedTubers americanos, né? Só que sem alma nenhuma, sem nenhuma. Tipo, não tem nada palpável, não tem nada divertido de assistir o cara. Eu acho que desse youtuber de esquerda, o menos pior é o James Manuel, que é um cara que, pelo menos, ele é divertido de acompanhar. Não que eu acredite no que ele fala, muito pelo contrário, eu sou um completo crítico a ele, mas. E eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, cara. Acho que eu só tenho isso pra falar sobre o vídeo de hoje. Eu até falei bem descontraído, bem, tipo, coisas aleatórias do nada, né? Comecei a falar de um monte de assunto diferente, sem ligação nenhuma com o assunto principal. Mas é isso aí. Valeu então quem assistiu. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Comenta aí. Fala o que você achou dessa notícia do Conor Murphy. Se você acha alguma coisa diferente do que eu acho do Monark, comenta aí também. Se você não gostou do vídeo, pode deixar seu dislike também. Deixar sua crítica nos comentários, tanto faz. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo mais descontraído e que ao mesmo tempo fala sobre coisas sérias, se inscreve aí no canal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também se interessa por esses assuntos. Tô tentando criar uma comunidade aqui no YouTube, então seria muito bem-vindo conseguir mais pessoas pra comentar, pra seguir e tal. É isso aí então, valeu, falou, fui.